Bom dia. Apocalipse 6, versículo 1. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Então nós lemos, né? Ontem que tinha um livro que estava na mão de Deus. Naquela época, escrito um rolo, né? Estava escrito por dentro ou por fora, não tinha quem abrisse. E até João, na hora, sentiu, começou a ter chorar. Mas aí um dos anciãos, né, que estava ali falou: não, o cordeiro venceu para abrir o livro. Então abriu o livro, estava selado com 7 selos. Então o livro que estava na mão direita de Deus foi entregue para ele. Ele pegou, ele abriu então o primeiro selo. Quando ele abriu o primeiro selo, um daqueles seres viventes, que nós lemos no início que tinha 4 seres viventes, ali perto do trono de Deus. Esses 4 seres viventes tinham olhos tanto na frente como atrás. Então eles agora, ele fala assim: vem! João viu ali então um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, né? Um cavaleiro, não estava no cavalo branco, e ele estava com um arco. E foi-lhe outorgado uma coroa. Ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Então nós sabemos que o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu determinado a vencer. Com poderes, com autorização para vencer. Vencedor. Então, este cavalo branco e este cavaleiro significa vitória, porque ele veio para vencer. Tá? É o que nós podemos entender, o que eu, pelo menos, posso entender. Agora, o que o Senhor me mostra é só exatamente isso. A revelação é essa. Eu não vou tentar agora trazer uma explicação diferente do que está aqui. Porque em Daniel, como tem muito, fala não, porque lá no livro de Daniel diz isso daqui. Não, nós estamos falando aqui sobre esse livro, e é o que o Senhor nos mostra, nos fala isso aqui. Mas tem que ter mais coisa, tem que ter mais. A hora que o Espírito Santo nos revelar, nós sabemos. Versículo 3. O segundo selo, né? Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Aí um daqueles outros seres viventes, o outro falou também, como tinha falado com o primeiro: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Então, quando o ser vivente grita vem, na hora que o cordeiro abriu ali o segundo selo, então saiu agora um cavalo, né? A cavalgadura, arriado direitinho, cavalo vermelho. E o cavalo vermelho ali, aquele cavaleiro, ele recebeu o poder
Assim como o primeiro recebeu o poder de vencer, foi determinado a vencer. O segundo agora, ele recebeu, foi concedido o poder, ele recebeu o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe entregue uma grande espada. Aí eu sempre falo às pessoas, não, o Deus que eles andam apregoando por aí é um Deus bonzinho, um Deus maravilhoso. Não, mas todo o poder, toda a autorização emana no trono de Deus. Não foi o diabo que deu autorização, está dando autorização para os homens destruir. Se matarem uns aos outros, não. Foi Deus que deu. Por quê? As pessoas buscam o erro, buscam o pecado, buscam o que não deve. Então o Senhor autoriza, permite que eles se destruam. Pastor, então na verdade vai vir um cavaleiro montado, um cavalo vermelho matando? Não. O que aqui está simbolizando, desde o início eu fiz questão de falar sobre isso. João teve que ver o que vai acontecer exatamente para poder relatar. Então ele está dizendo da seguinte forma, que existe, né? Deus deu autorização, nesse caso, primeiro, para pessoas vencerem, ser vencedor, ser vitoriosos. E também, agora, o segundo selo é para as pessoas serem mortos ou matar um ou outro tudo. Não entendo por que fulano matou fulano, Bertrano matou... O Senhor permitiu. Tá? O Senhor permitiu. Você vê que aqui fala, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Não é ele, não é o cavaleiro que vai matar, não. Você deu poder. As pessoas se matam, se destroem. Por que se matam, se destroem? Porque não querem o Senhor. Porque se nós estamos no Senhor, se nós cremos em Jesus, se nós vivemos a palavra de Deus, nós não queremos tirar a vida de ninguém. Nós não iremos tirar a vida de quem quer que seja. Essa que é a realidade. Se nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo, nós preferimos perder a nossa vida. Que eles tirem a nossa vida, mas nós não tiramos a vida do nosso semelhante. Porque todos são criatura, feitura de Deus. Não importa se ele está no erro ou no pecado. Eu matando alguém, eu estou cometendo pecado. Então, qual é? Hoje nós vemos aí no mundo todo guerras, nas ruas aí a malandragem, a bandidagem se destruindo. Bandido matando bandido, polícia matando bandido, bandido matando polícia, essas milícias e tudo mais. Tem autorização do Senhor, tem a permissão. Vamos ao terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem. O terceiro ser vivente diz: vem. Então reparei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Isso está mostrando a fome. Foi dado então autorização, permissão para este cavaleiro, né, trazer a fome ao mundo. Então hoje nós vemos, por exemplo, constantemente eu vejo as pessoas reclamando: de inflação, pastor, as coisas estão muito caras. Estão caras e a tendência é piorar. Cada vez mais as coisas ficarem mais caras. Por que vão ficar mais caras? Porque assim,
Aí nós vamos falar, não, na Etiópia está passando uma fome brava, na África, e vários países, no Brasil mesmo, né, nós temos parte, nós vamos no Nordeste, nos sertões, aí nós vemos pessoas passando fome, tá? Tem lugares que nós vamos até lá, tem muitas pessoas passando fome. E não vamos muito longe, mesmo nas capitais, nas grandes metrópoles. Tem muitas pessoas passando fome, passando necessidades. Então, mas por que, pastor fulano, uma família está passando necessidade assim, assado? Existe a permissão do Senhor. Só que tudo isso que acontece ainda vai se agravar ainda muito mais. Muito mais. Tá? Então, a permissão da fome, a permissão das pessoas se matarem, se destruírem, e também até mesmo de vencer, ser vencedor, tudo é do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Não existe esta situação, não, isso aí quem está colocando é o diabo, Deus não quer, Deus não deseja, não, tudo é do Senhor. Por quê? Vamos ver, vamos entender aqui a origem. Este livro, com esses 7 selos, esse rolo, estava na mão direita, não foi na mão esquerda, não, na mão direita de Deus. Estava na mão direita dele. Nós lemos ontem sobre isto. E quem pegou na mão de Deus que podia abrir? Somente um, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele abriu os selos e então muito bem. Ele está liberando. Toda autorização emana do trono de Deus. Então nós temos que compreender isto, que mesmo para nós é algo ruim, é um mal, pessoas estão morrendo de fome, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é a permissão de Deus. Nós lemos ontem, que então observei na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Nós lemos ontem sobre isso. Então estava na mão direita de Deus. E Deus liberou ali. Jesus liberou. Estava na mão de Deus, Deus entregou para Jesus, e Jesus então abrindo selo por selo, liberando um por um. E nós vemos de acordo com o que aconteceu, se ele dizia, vem esse aí que traz a morte, o poder para os homens está se destruindo, se matando. Esse outro que é determinado para vencer, este outro para trazer a fome, a miséria sobre o mundo, a inflação, a carestia, tudo é o Senhor. É isto que nós temos que entender e compreender. Ok? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 6. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 7. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.